Bom dia para você, meu irmão, minha irmã, da Primeira Igreja Batista em Belém de São Francisco, que nos acompanha nesse domingo, nessa manhã de domingo, para mais uma Escola Bíblica Dominical. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, nós queremos louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nosso meio, agradecer ao Senhor por estarmos vivos, por estarmos bem, por estarmos nesse momento, em Sua presença, para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, para estar mais juntos, e aprendendo assim junto à nossa Bíblia Sagrada. Daremos continuidade ao nosso estudo no livro de Romanos, Romanos capítulo de número 2. Já vimos na semana passada a introdução dessa carta, já lemos o capítulo de número 1 e dando prosseguimento a esse estudo, iniciamos com o capítulo de número 2, que será realizado hoje, agora nessa manhã, em nome de Jesus. Os irmãos da nossa igreja já estão aqui entrando, o link já foi colocado no nosso grupo da igreja. E enquanto os irmãos estão chegando, estão se apresentando, a irmã Ana já está aqui conosco. Deus te abençoe, irmã Ana. Um abraço grande aí a toda a família. Espero que a irmã Nenê esteja se recuperando bem. Estamos orando por ela. Que Deus possa abençoá-la e abençoar toda a sua família. Que Deus te abençoe. Então, enquanto os irmãos estão orando, eu quero que você aproveite e abra a sua Bíblia em Romanos. Estaremos lendo o capítulo de número 2. E antes disso, vamos fazer uma pequena revisão do que vimos até agora. Nós iniciamos na semana passada o estudo do livro de Romanos, da carta que Paulo escreve aos Romanos, e um dos primeiros comentários que nós fizemos é o de que exatamente esse livro, essa carta, precisa ser lido por nós de fato como sendo uma carta. A gente precisa sentar, ter um tempo para sentar e ler Romanos de uma só vez. Ler Romanos de uma sentada, e assim ler todo o seu conteúdo para que a gente tenha em mente o assunto geral da carta, o que Paulo fala em linhas gerais sobre essa carta. Porque só entendendo esse todo da carta de Paulo aos Romanos que nós vamos entender os pormenores, que nós vamos entender os capítulos, nós vamos entender os parágrafos e, consequentemente, os versículos, para que não se tornem versículos isolados ou até mesmo parágrafos e capítulos isolados de todo o contexto da carta. Isso pode nos levar a conclusões precipitadas sobre o que Paulo verdadeiramente está falando, ou até mesmo ter uma compreensão errônea da sua teologia, da sua mensagem. O capítulo 1 que nós lemos na semana passada e agora o capítulo 2 que nós vamos ler a partir de hoje, analisando esses capítulos isoladamente, a gente pode ter uma mensagem errada do que a carta verdadeiramente nos quer ensinar. E é esse cuidado que a gente precisa ter. Então eu quero sempre enfatizar isso com os irmãos, que nós precisamos ler a carta como um todo, para que nós possamos compreender como cada parte funciona dentro desse todo, dentro desse grande quebra-cabeça que é a carta de Paulo aos Romanos. Então, embora nós estejamos fazendo uma leitura pausada, uma leitura capítulo a capítulo desta carta, não é dessa forma que ela deve ser lida. Ela está sendo lida assim para fins de estudos, para fins didáticos, para que a gente possa tentar compreender melhor cada parte desse estudo. Mas, repito, nunca vou cansar de repetir isso. Nós só vamos compreender como cada uma dessas partes funcionam quando nós tivermos a noção do todo. E para isso você precisa sentar e ter tempo para ler a carta de Paulo aos Romanos. Nós conversamos que em cerca de 1h20, é tempo suficiente para você, com calma, ler todo o conteúdo da carta e assim já ter uma noção geral daquilo que Paulo vai tratar acerca dessa carta. No capítulo de número 1, que nós vimos na semana passada, a gente viu um pouco dessa estrutura da carta, onde vem o prefácio, vem a saudação, que era comum em todas as cartas, como nós já discutimos na semana passada.
né? Paulo, então, ele coloca a necessidade de que todos precisam de salvação, tanto gentios como judeus, né? Ele repete esse tema que vai ser trabalhado agora no capítulo 2, né? Basicamente, no capítulo 1, a gente observa que Paulo ele fala sobre aquele que, não tendo a revelação especial de Deus, que é a sua palavra, né? Mas recebe de alguma forma uma revelação geral de Deus. E essa revelação geral de Deus, né, ela nos fala exatamente sobre as coisas que estão à nossa volta, sobre a própria criação. Né? A criação ela já manifesta, né, como diz o Salmo, né, os céus manifestam a glória do Senhor. Né? A própria criação ela já atesta para um Criador. Então, mesmo o gentio, ou seja, aquele que não é judeu, mesmo o gentio que não recebeu a lei de Deus, né, que não recebeu a revelação de Deus, né? E que aqui quando a gente fala lei de Deus, revelação de Deus, dentro aqui do contexto de Paulo aos Romanos, nós estamos nos referindo, né, à Torá, ao Pentateuco, e especificamente, né, aos 10 mandamentos que foram entregues por Deus a Moisés, né, ali no monte. Então, quando Paulo cita a lei aqui, basicamente ele está se referindo à Torá, ele está se referindo ao Antigo Testamento, ele está se referindo em específico aos 10 mandamentos. A gente vai perceber isso com a leitura do texto, todo o texto de Romanos. Sempre que ele faz uma alusão à lei, ele repete um ou outro dos 10 mandamentos, né? O que nos dá a entender de que o que ele tem em mente aqui dentro do contexto de Romanos, ao se referir à lei, é tanto toda a Torá, todos os escritos de Moisés, né? Mas de forma mais específica, né, aos 10 mandamentos, né? Então, Paulo nos mostra que mesmo o gentio que não tendo recebido os 10 mandamentos, não tendo recebido a revelação de Deus, né, ainda assim eles têm um conhecimento de Deus, um conhecimento que é compartilhado com ele através da natureza, um conhecimento que o próprio Deus decidiu se manifestar a ele, né, de uma forma geral, através da natureza, através da lei que existe em seu coração, porque mesmo sendo um gentio, ou seja, e aqui fazendo sempre um contraponto entre judeu e gentio, né? Judeu aquele que recebeu a revelação de Deus, aquele que tem conhecimento da vontade de Deus, e gentio aquele que não recebeu esse conhecimento. Né? Mas Paulo diz aqui que de alguma forma o gentio também tem a lei gravada em seus corações, né? E que, portanto, isso não o isenta do erro. Né? Isso não o isenta da condenação, porque ele transgride a lei. Né? Não só a lei de Deus, que foi aquela gravada lá nos 10 mandamentos, né? Como também a lei da sua própria consciência. Né? Paulo vai enfatizar isso dentro desses capítulos iniciais. Então, o gentio ele é indesculpável, né, diante de Deus, né, por causa da sua transgressão. E a gente viu isso exatamente no capítulo de número 1. Né? Paulo ele trabalha bem esse tema, né, principalmente ali a partir do verso de número 18, né, quando Paulo vai falar, né, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Né? E aí Paulo vai trabalhar um pouco esse tema, mostrando que o gentio ele é indesculpável. E quando ele se afasta desse conhecimento de Deus, né, cada vez mais a sua situação se torna pior. Ele é entregue à sua própria consciência, ele é entregue aos seus próprios desejos, né, e isso faz com que haja uma degradação moral muito grande, né, na vida do judeu, quando ele se afasta cada vez mais daquilo que foi revelado, ou daquilo que é a vontade de Deus. E a gente percebe isso, essa degradação moral, quando a gente analisa os versos 24, né, que diz: Deus entregou tais homens à imundícia. Verso 26, Deus entregou tais homens a paixões infames. E no verso 28, né, Deus entregou tais homens a uma disposição mental reprovável. Né? Ou seja, cada vez mais que o homem gentio ia se afastando de Deus, não querendo a vontade de Deus para a sua vida, né, Deus de fato entrega esses homens às suas próprias vontades, às suas próprias paixões. E o resultado que a gente tem, e aí eu quero apenas reler esse texto do capítulo 1 com os irmãos para a gente entrar no capítulo 2,
o resultado desse afastamento de Deus, né, nos diz o verso 28, né? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. E aí o texto nos diz no verso 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. É dessa forma que Paulo termina o capítulo de número 1, e então ele começa o capítulo 2 recuperando essa mensagem, recuperando essas informações, porque ele já inicia com um portanto, né? Portanto, aqui é exatamente uma conclusão de tudo que ele falou anteriormente. E a conclusão que se pode chegar de tudo isso é: és indesculpável. Né? O homem ele é indesculpável quando ele julga, né? O que Paulo vai trabalhar aqui agora. E para a gente entender um pouquinho melhor esse capítulo de número 2, né, nós vamos pedir então a graça de Deus, que Deus possa nos abençoar nesse momento, para que a gente possa compreender a sua verdade, para que a gente possa entender a sua palavra, que o nosso coração e a nossa mente estejam abertos para recebermos a palavra do Senhor. Então convido você nesse momento a fazer uma oração. A gente vai fazer a leitura do capítulo de número 2 de forma pausada, né, de acordo com os temas que vão aparecendo, e a gente vai comentando um pouco sobre aquilo que a gente leu, para que você tenha uma ideia, né, e que a palavra de Deus ela possa se tornar mais clara para mim, para você, e em compreendendo melhor o seu conteúdo, a gente possa encontrar em Deus, né, através do seu Santo Espírito, forças para agirmos de acordo, em harmonia com essa revelação que está nos sendo dada nesse momento, através da palavra de Deus. Então a minha oração é que esse conhecimento que nós vamos adquirir aqui, ele não seja apenas para nos tornar mais sábios, para nos tornar mais conhecedores da lei. Ao contrário, né? Que ele venha nos fazer, sim, mais conhecedores da palavra de Deus, mas principalmente, né, nos tornarmos praticantes dessa palavra. Porque é exatamente isso que Paulo tem condenado aqui. Né? Ele vai falar agora dos judeus, daqueles que conhecem, mas não praticam, né, de acordo com a revelação que lhes foi dada. Então que Deus possa nos livrar desse mal, que o Espírito Santo possa nos incomodar e nos fazer agir de acordo, em harmonia com a sua palavra. Amém? Eu convido você a orar nesse momento. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por essa manhã. Nós queremos te agradecer por essa oportunidade, ó Deus, de podermos ler a carta que Paulo escreveu aos Romanos. Senhor, essa carta que tem sido tão importante para grandes homens de Deus ao longo da história, né? Muitos daqueles que se converteram lendo essa carta, de fato, deram uma contribuição grandiosa, Deus, a esse mundo, nas áreas de missões, na área teológica, na área da igreja. Pai, nós pedimos que assim como essa carta transformou a vida e o coração desses homens, que através do teu Santo Espírito, que é o mesmo, tu também venha, Senhor, a transformar as nossas vidas, os nossos corações. Pai, vem abrir os nossos olhos espirituais. Vem nos dar, ó Deus, o entendimento da tua vontade sobre as nossas vidas. E, acima de tudo, ó Deus, nos ensinar a que vivemos por fé, andamos por fé. E é através dessa mesma fé, Senhor, que nós temos crescido em Ti, na graça e no conhecimento do Teu nome. E que precisamos não apenas desse crescimento espiritual, desse conhecimento que Tu tem nos dado, Senhor, mas precisamos aproveitar tudo isso para agirmos de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua verdade que nos é revelada. Ajuda-nos, Senhor, a sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Abençoa cada um dos meus irmãos, ali da Primeira Igreja Batista em Belém do São Francisco. Abençoa todo aquele que está nos assistindo nesse momento e que irá nos assistir em ocasiões futuras.
Nos abençoa, Senhor, para que nós possamos, através da Tua palavra, sermos usados por Ti e trazermos o entendimento daquilo que é a Tua verdade. Usa-nos como Teu instrumento, Senhor, é o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que, portanto, nós possamos, agora, nesse momento, nos concentrar e deixar que a palavra de Deus fale aos nossos corações através da mensagem de Paulo aos Romanos. Então, convido você, com a sua Bíblia aberta, a acompanhar conosco a primeira parte dessa leitura do capítulo de número 2. Então, como foi dito aos irmãos, Paulo inicia com um portanto, recuperando as informações do capítulo 1, e Paulo nos diz assim, nós vamos ler até o verso de número 16. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro, também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo, Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. O que é que Paulo está nos dizendo aqui nessa primeira parte, vamos dizer assim, do segundo capítulo da carta aos Romanos? Lembre que Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, uma igreja que era composta de judeus e de gentios. E Paulo aqui ele começa dizendo que, no capítulo 1, que o gentio ele é indesculpável diante de Deus. O gentio, mesmo recebendo a revelação de Deus, ele não tem glorificado a Deus como sendo Deus, ele não tem dado a Deus a glória e a honra que é devida ao seu nome. Ele tem tido uma degradação moral muito grande porque eles têm se afastado de Deus e em se afastando de Deus, Deus os entrega às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos. Ora, quando Paulo diz isso, lembra que ele está escrevendo para uma igreja composta de gentios e de judeus. Lembrem também que nessa época era comum o judeu desacreditar do gentio pelo simples fato de que ao gentio não foi dada a lei. Então existia uma arrogância, existia uma prepotência, existia um orgulho em ser judeu, porque foi a nós, povo judeu, que Deus deu a sua lei. Então existia todo esse glamour, vamos dizer assim, para o povo judeu. Eles se achavam o povo santo de Deus, eles se achavam os verdadeiros descendentes de Abraão, eles são o povo escolhido de Deus, e tudo isso trazia não só um orgulho em ser judeu, como também um desprezo a todo aquele que não era judeu e, portanto, gentio.
Então, quando Paulo completa para a gente o capítulo de número 1, os judeus deviam estar, nesse momento, batendo palmas. É isso mesmo, Paulo, né? Esses gentios precisam ser condenados porque eles praticam coisas abomináveis, né? Esses gentios fazem tudo aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus porque eles não receberam a revelação de Deus, né? Eles não têm a lei de Deus, eles não seguem a lei de Deus, eles não seguem os costumes judaicos, eles não seguem os rituais judaicos, eles não são circuncidados, eles não comemoram a Páscoa, né? Eles não se abstêm de determinados alimentos, eles não guardam sábado, enfim, eles não são judeus e por isso eles devem sim ser condenados ao fogo eterno. Era basicamente assim que um judeu na época pensava e Paulo vai de encontro a esse pensamento aqui. Então, quando ele escreve o capítulo 1, que diz que todo gentil, todo aquele que não é judeu, né, em se afastar de Deus, em não glorificar a Deus como sendo Deus, eles são indesculpáveis, eles são pecaminosos, eles são merecedores do castigo, né? Os judeus agora estão aplaudindo Paulo. Mas o que é que Paulo faz? Paulo diz, olha, não é apenas o judeu, não é apenas o gentio que precisa de salvação, né? Não é apenas o gentio que tem feito tudo aquilo que não é do agrado de Deus, né? Trazendo para os dias de hoje, não é? Não são apenas os não crentes, né, que são culpados e que são merecedores do inferno, né? Tem muito judeu, tem muito crente, né, que se coloca na mesma situação. E é o que Paulo vai nos falar agora. Lembrem que Paulo vai falar sobre o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. A gente viu isso no capítulo 1, né? E o que Paulo vai querer nos mostrar aqui é que o judeu também precisa do Evangelho, né? O crente, né, aquele que está na igreja, aquele que vai à igreja, ele também precisa do Evangelho, porque do contrário, ir à igreja, dar o seu dízimo, participar dos cultos, ir à escola dominical, né, ser uma pessoa assídua na igreja, ter cargos na igreja, nada disso te adianta de nada se você não tiver de fato sido transformado pelo Evangelho de Deus. E é disso que Paulo trata aqui no capítulo 2, quando ele se dirige ao judeu. Ele está utilizando aqui algo no discurso, ele usa um recurso estilístico, né, literário, que a gente chama de forma mais técnica de diatribe, né? A diatribe é um discurso que você faz para si mesmo, para alguém imaginário, para um remetente imaginário, vamos dizer assim, um ouvinte imaginário, e ali você vai desenvolver a sua argumentação, né? Então, quando Paulo diz aqui, portanto, és indesculpável, ó homem, né? Que homem é esse, né? Com quem Paulo está falando, né? Quem é essa pessoa? Quem é esse interlocutor de Paulo? Quem é esse homem a quem Paulo se dirige, né? Com quem ele está falando, já que ele agora fala aqui no singular, né? Ele está se dirigindo a alguém específico, a esse homem que não é nominado aqui. Na verdade, ele está se dirigindo, né, a esse ouvinte, a esse leitor imaginário, e aí esse é o recurso literário da diatribe. Ela cria um leitor, cria um ouvinte imaginário e dialoga com esse leitor, dialoga com esse ouvinte, né? E então expõe os seus argumentos. E qual o objetivo disso? É fazer com que essa argumentação se torne mais clara. Porque quando você ouve uma conversa, quando você ouve, participa de um debate em que você vê ambas as partes, né, colocando o seu ponto de vista, aquele assunto se torna mais claro para você, porque você pode analisar os dois lados da história. Você pode analisar como um pensa e como o outro pensa e tirar então a sua própria conclusão. Então, é esse recurso estilístico literário que Paulo utiliza aqui para falar diretamente agora ao judeu, né? Então ele vai eleger aqui um ouvinte, um leitor imaginário, que a gente vai perceber que é um judeu, que pensa como judeu. Então Paulo se dirige a ele como se estivesse falando a um judeu. Para quê? Para argumentar as coisas para um judeu, para que alguém que é judeu possa entender essa argumentação de Paulo. Então, é esse recurso estilístico, literário, que Paulo utiliza aqui para trabalhar a sua argumentação, né? Então, Paulo se dirige a esse homem imaginário, né?
Então ele diz: és indesculpável ao homem quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, você, homem, e lembrem que esse homem aqui é uma representação do judeu, né? Ele está se dirigindo a um judeu imaginário. Ele está dizendo assim: olha, você, judeu, que critica tanto o gentio, né? Porque os gentios não conhecem a lei, porque os gentios não cumprem a lei, né? Os gentios não se circuncidam, eles não guardam o sábado, eles não se abstêm de determinadas comidas, né? Eles não fazem aqueles rituais que a lei nos manda fazer, ele não cumpre as festas obrigatórias, né? Então você que julga o gentio porque ele não é judeu, porque ele não age como judeu, Paulo diz assim: olha, você se torna indesculpável quando você julga a qualquer um dessas outras pessoas. Porque quando você está julgando um gentio e você pratica as mesmas coisas que esse gentio faz, que esse gentio pratica, né, você está condenando a você mesmo. É por isso que você é indesculpável, né? Já aplicando aqui para os nossos dias, quando você e eu, que somos crentes, que nos dizemos crentes, que frequentamos a igreja, que vamos à igreja, né, que damos o nosso dízimo, né, que participamos das celebrações, que temos cargos na igreja, enfim, que vivemos dentro do contexto da igreja e que achamos que somos salvos por isso, por estarmos na igreja, por cumprirmos com os nossos compromissos dentro da igreja, né, por ajudarmos alguém, enfim, por fazermos essas coisas que são obras, vamos dizer assim, né? Quando nós nos achamos salvos por causa disso, pelo simples fato de ser crente, né? Pelo simples fato de frequentar e de ser membro da primeira igreja batista em Belém de São Francisco, né? Ou de qualquer outra igreja que você possa fazer parte nesse momento, quando você acha que o simples fato de fazer parte dessa igreja e de agir de acordo com o estatuto da igreja, se você acha que nisso você é completamente diferente das pessoas que estão do lado de fora da igreja, aqueles que a gente chama de mundo, né? A gente tem essa mania de dizer, eu sou da igreja, eu não sou do mundo, né? Então, você que critica as pessoas que estão no mundo e critica o pecado que essas pessoas cometem, mas você acaba praticando os mesmos pecados, você acaba incorrendo nos mesmos erros, né? Você que critica um político porque ele é corrupto, né? Mas você fica roubando o Wi-Fi do seu vizinho, né? Isso é corrupção também, né? Você que critica um político porque ele é mentiroso, mas você mente na sua casa também, né? Você ensina os seus filhos a mentirem também, né? Quando alguém bate à sua porta ou chama no telefone e você manda o seu filho ou a sua filha dizer: diz que eu não estou não, né? Você está mentindo também. Você está também sendo tão corrupto quanto aquele político que é mentiroso, né? Então, perceba que é esse argumento que Paulo está trazendo aqui, né? Quando você critica aquele que é de fora, aquele que é do mundo, mas você passa a praticar os mesmos pecados, os mesmos erros daqueles que estão no mundo, né? Você se torna tão culpável quanto eles. E a tua posição de crente, a tua posição, o teu cargo na igreja, o teu frequentar a igreja, o teu frequentar a escola dominical, as tuas ofertas, os teus dízimos, não te servem de nada. Porque você está agindo exatamente como alguém que não conhece a Deus. Você está agindo exatamente como alguém que não tem a lei de Deus gravada em seus corações. E é isso que Paulo está condenando aqui. Ele está agora se dirigindo para o judeu, que era orgulhoso por ser judeu, por ser descendente de Abraão, né, por seguir a lei. Ele agora se dirige para o judeu, ele tira o olhar do gentio, que ele já demonstrou, né, ele já provou que é indesculpável, é pecador, porque não cumpre com a revelação que lhe foi dada. Ele agora então se dirige para o judeu e vai dizer: judeu, você age da mesma forma. Você também está debaixo do mesmo pecado, da mesma condenação, porque você, tendo conhecimento de Deus, veja, diferentemente do gentio que não tem, ele tem a revelação geral, mas você tem a revelação específica de Deus. Deus se revelou diretamente a você, povo judeu.
Deus deu a lei a você, povo judeu. Você conhece a lei, você conhece a Bíblia, você conhece a vontade de Deus, e mesmo assim você pratica as mesmas coisas de alguém que você julga porque não pratica as coisas de Deus. Então Paulo ele demonstra aqui que tanto o gentio quanto o judeu estão debaixo da mesma condenação. Portanto, és indesculpável, homem, quando você julga quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, né? Pois praticas as próprias coisas que condenas. E aí então nos diz, verso 2, bem sabemos que o juízo de Deus, não é o juízo dos homens, é o juízo de Deus, é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E aqui a gente precisa aprender isso, que muitas vezes nós julgamos ao nosso irmão, nós julgamos a nossa irmã pela régua, pela medida que nós temos, né? Ou seja, nós julgamos pelo juízo do homem. E esse juízo do homem, ele é corruptível. Esse juízo do homem, ele é falho, né? Nós não podemos julgar o outro pela nossa própria medida. A régua que usamos para medir o outro tem que ser a régua de Deus, tem que ser a régua da palavra de Deus, tem que ser a régua da moral de Deus e não da nossa própria moralidade, não da nossa própria bondade, não daquilo que nós achamos que é justo, não da nossa própria justiça. A régua com a qual nós devemos medir não só a nós mesmos, mas também ao nosso próximo, essa régua ela tem que ser única e exclusivamente a régua de Deus. O juízo de Deus, a justiça de Deus é a medida que nós temos para medir os nossos erros e os erros dos nossos irmãos, não a nossa própria medida. Então Paulo está condenando aqui severamente, né, aquele judeu, aquele homem que julga de acordo com a sua própria medida, né, de acordo com a sua própria forma de enxergar o mundo, né, e ele critica isso aqui de uma forma muito séria, né, utilizando exatamente esse recurso estilístico, literário, trabalhando com esse ouvinte imaginário para que o judeu perceba o que de fato Paulo está nos dizendo. Então ele continua dizendo, né, tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, faze as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Né? Você pensa que você vai ficar livre do juízo de Deus só porque você condena aqueles que praticam essas coisas? Mas será que você não está esquecendo que você tem agido da mesma forma, né? E você acha que agindo da mesma forma você vai escapar do juízo de Deus? A resposta de Paulo aqui é exatamente o não, né? Ele continua no verso 4, ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. E o que Paulo está nos dizendo aqui é que Deus se revelou ao povo judeu, Deus deu a lei ao povo judeu, e com isso, Deus também tratou o povo judeu de uma forma muito longânima, né? Deus tem tratado o povo judeu com muita paciência, né? E o judeu precisa entender de que essa bondade de Deus, ou seja, esse ato de Deus em não condenar imediatamente o judeu através dos seus erros, através dos seus pecados, né? O fato de Deus não fazer isso de forma imediata não significa que Deus não fará, né? Entendam aqui o argumento de Paulo. É como se Paulo estivesse dizendo assim para o judeu: olha, judeu, você pensa que quando Deus entrega o próprio homem, né, o homem gentil, as suas próprias paixões, para que eles possam cometer as maiores depravações, e isso aí já está sendo o juízo de Deus, né? Deus já está julgando essas pessoas e entregando essas pessoas às suas próprias paixões de uma forma imediata. Mas com você judeu é diferente. Com você judeu, você pratica os erros, você comete o pecado, mas Deus parece que está em silêncio. Você continua indo na sinagoga, você continua fazendo suas orações, você continua guardando o sábado, você continua se abstendo dos seus alimentos, né? Você continua cumprindo a lei e parece que tudo vai bem, nada de mal te acontece, está tudo bem, está tudo muito bom. Você acha mesmo que Deus tem sido bondoso para você apenas para acobertar o teu pecado?
É esse argumento que Paulo está tratando aqui. É como se ele olhasse hoje para a minha vida, ele olhasse hoje para a tua vida, né? Para você, crente, que está na igreja, que tem cometido pecado, mas que não tem se arrependido dos pecados que você tem cometido. Porque afinal, você cometeu um pecado ontem, você ficou apreensivo, porque quando a gente peca, o Espírito Santo, né, ele nos convence da justiça, do pecado, do juízo. Você sabe que pecou, você sabe que está caminhando para uma condenação se não houver arrependimento. Né? Você sabe que transgrediu a lei, né? Você sabe que fez algo que não deveria fazer, só que aí passa a noite, você não se arrepende, ficou apenas com aquele peso, né, na sua consciência, ficou apenas com remorso, né, mas não se arrependeu. Né? Passa no dia seguinte e o que aconteceu? Nada. O sol levantou da mesma forma, né? As nuvens permanecem no seu caminho, o rio segue o seu curso e nada de mal te aconteceu. E você então diz, então Deus é tão bom comigo, Deus é tão gracioso comigo, né? Porque eu fiz tudo aquilo de errado e Deus não me puniu. Tá tudo bem. E você passa a se acostumar com isso. Você então passa a pecar, você passa a transgredir a lei de Deus, nada de mal te acontece e você agradece a Deus por Deus ser tão bom com você. Paulo está dizendo, olha, não é bem esse o caminho não. Você está entendendo a coisa errada. Né? Você acha que ignorando a bondade de Deus, e veja que aqui Paulo está dizendo claramente o motivo da bondade de Deus, o objetivo da bondade de Deus, que é nos conduzir ao arrependimento. Deus tem sido bom para o povo judeu, Deus tem sido bom para conosco com um objetivo específico, nos levar ao arrependimento, nos conduzir ao arrependimento. Mas quando você não se arrepende, né, o texto aqui nos traz exatamente essa ideia. Quando você não se arrepende, já que a bondade de Deus é para te conduzir ao arrependimento, então quando você não se arrepende, é porque você está ignorando a bondade de Deus, a paciência ou longanimidade de Deus, a tolerância de Deus, enfim, a riqueza da bondade de Deus. Você está desprezando tudo isso. Portanto, irmãos, quando você pecar, quando você errar, quando você cometer algum erro, e eu falo agora para aquele que é crente, né? Quando você pecar diante de Deus, o remédio é o mesmo para aquele que não é crente. Arrependa-se dos seus pecados. Porque do contrário, você está debaixo da condenação de Deus. Mesmo que hoje você não se sinta condenado por Deus, mesmo tendo pecado e não se arrependido, você está negligenciando essa bondade de Deus que é para te conduzir ao arrependimento. O objetivo de Deus ser paciente com você é para que você seja levado ao arrependimento. E não para que você ache que Deus está passando a mão em cima da sua cabeça. Né? Que Deus está encobrindo o teu pecado. Lembrem-se, a gente viu no capítulo 1, Deus não vai encobrir o pecado de ninguém. Todo pecado está debaixo da condenação de Deus. Lembram do início lá do texto, verso 18, né? A ira de Deus se revela contra todos aqueles que praticam a imoralidade, que praticam a injustiça, contra todos aqueles que pecam. E contra todos aqueles que pecam inclui o judeu, o gentio, aqueles que estão no mundo, mas inclui também o judeu. Inclui você também que está na igreja. Se você não se arrepender do seu pecado, daquilo que você tem cometido de errado diante de Deus, a ira de Deus se revela contra você também. Você é um alvo da ira de Deus. É o que Paulo está nos dizendo aqui. Então, não negligencie a bondade de Deus. Não despreze a bondade de Deus, a paciência de Deus. Arrependa-se enquanto é tempo. Arrependa-se o mais rápido que você puder. Se você puder, faça uma pausa agora mesmo e peça perdão a Deus pelos erros e pelas transgressões que você tem cometido. Porque é disso que trata a bondade de Deus. Ela te dá a oportunidade para que você se arrependa dos seus erros. Então, Paulo, se dirigindo a esse homem imaginário, a esse judeu imaginário, Paulo traz severas críticas ao modo de agir desse judeu daquela época, né? Que achava que era salvo, que achava que por praticar as obras da lei
era salvo, por achar que era filho de Abraão era salvo, por achar que tinha em suas veias correndo o sangue judeu, ele estava livre de qualquer condenação. E Paulo está dizendo, olha, não é bem assim não. Você precisa estar atento a esse tipo de coisa. Basicamente o que Paulo está dizendo é, existe o judeu e o judeu. Não é? Qual desses dois grupos você pertence? Aquele judeu que acha que é salvo, mas que não pratica a lei, conhece a lei, mas não pratica a lei, ou aquele judeu que de fato é salvo porque conhece e pratica a lei. Né? Então Paulo aqui ele vai fazer uma distinção desse tipo de judaísmo, do que de fato significa ser judeu. Né? Ele vai trabalhar esse conceito aqui conosco. Então, veja que Paulo ele também apresenta aqui para a gente o resultado, né, desse não arrependimento, o resultado dessa prática pecaminosa, de permanecer nessa prática pecaminosa. E qual o resultado? Né? Diz o verso 6, retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação àqueles que são mentirosos, àqueles que desobedecem, àqueles que praticam a injustiça. Né? Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro, olha o que Paulo coloca aqui agora. Né? Para você judeu, para você crente que acha que está livre da condenação, mesmo praticando os seus pecados, mesmo transgredindo a lei e não se arrependendo. Né? Você que acha que Deus está passando a mão na sua cabeça, você que acha que Deus continua sendo bondoso com você, mas você não se arrepende. Né? Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Primeiro do judeu. E por que primeiro do judeu? Porque ele conhece a lei. Hoje, a gente poderia dizer primeiro do crente. Por que primeiro do crente? Porque ele conhece a lei. Ele está na igreja para conhecer a lei, mas mesmo assim ele faz o que não é do agrado de Deus. A condenação, a angústia, a tribulação virá primeiro sobre ele. Né? E também do grego, e também do gentio. Paulo quer mostrar que tanto judeu como não judeu, tanto crente como não crente, estão debaixo da mesma condenação. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiro do judeu e também do grego. Então, Paulo começa a mostrar aqui, a gente percebe ele vai citar isso várias vezes, já cita, né, no verso 1, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu. Né? Aqui ele vai citar várias vezes esse primeiro do judeu e também do grego, ou também do gentio, né? Que é exatamente mostrando essa questão de que Deus se revelou a um povo específico. Deus escolheu um povo. Na verdade, Deus criou esse povo, né? Depois Deus escolheu esse povo. Deus salvou esse povo, deu a ele a revelação, transmitiu a esse povo a sua vontade, entregou a esse povo as suas promessas. É por isso que eles são tidos como primeiros, né? Nesse sentido. Eles têm essa preeminência, mas o fato de terem essa preeminência não o isenta, né, ou não encoberta os seus erros praticados. Pelo contrário, se eles errarem, eles serão os primeiros a serem condenados. Né? O juízo sobre eles será ainda maior. Por quê? Porque eles têm mais conhecimento. Né? Lembrem, né? A quem muito é dado, muito é cobrado. Né? É mais ou menos dentro desse contexto que Paulo está falando aqui. Então, ele encerra esse primeiro bloco, né, mostrando isso, que tanto judeu como gentio têm de alguma forma a lei, né, e seguem um determinado tipo de lei. O judeu segue a lei que foi revelada, escrita, e o gentio segue aquela lei que está intrínseca a si mesmo, uma lei que foi dada e que ele tem no seu coração. Mesmo alguém que não é crente, mesmo alguém que até se julga ateu, que não crê em Deus, mesmo esse tipo de pessoa, ela tem um certo senso, embora manchado pelo pecado, né? Mas essas pessoas têm senso de justiça, essa pessoa tem senso de bondade, essas pessoas também praticam coisas boas. Né? Lembram que Jesus diz, né? Ora, se aqueles que são maus, né, dão coisas boas, né, aos seus filhos quando pedem coisas boas, né? Ou seja, praticam o bem, quanto mais Deus não vos dará, né, todas essas coisas quando vocês pedirem. Então, o ponto aqui é, tanto o judeu como o gentio, diante da revelação que lhe foi dada, seja a revelação escrita, seja a revelação natural, né,
Ambos precisam agir de acordo com essa revelação. Porque quando não agem de acordo com essa revelação, a própria consciência ou a própria lei os condena, né? E por isso que todos nós somos indesculpáveis, por isso que todos nós estamos condenados diante da lei, seja a lei de Deus, seja a lei da nossa própria consciência, é o que Paulo está trabalhando aqui conosco. Verso 17, ele diz, né? Se porém tu, lembra que ele está se dirigindo àquele homem específico, né? Que tens por sobrenome judeu. Agora ele revela que aquele ouvinte imaginário é de fato um ouvinte que é um judeu, né? Ou seja, ele está tratando com argumentos específicos para o povo judeu, né? Então, se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Olha como Paulo descreve o judeu. Ou melhor, olha como Paulo descreve, aos olhos do próprio judeu, como o judeu se enxerga. Né? Paulo está aqui colocando um espelho na frente do judeu e dizendo, olha judeu, olha o que você vê no espelho. Olha como você acha que você é. Né? E aí o judeu se acha exatamente assim. Eu tenho um sobrenome judeu, ou seja, eu sou descendente de Abraão, eu repouso na lei, eu me glorio em Deus, eu conheço a verdade, eu aprovo as coisas excelentes, eu sou instruído na lei, né? Eu sou guia de cegos, eu sou luz daqueles que se encontram nas trevas, eu sou instrutor de ignorantes, eu sou um mestre de crianças, né? Eu encontro na lei a sabedoria e a verdade. E o judeu se ufanava de tudo isso, né? O judeu se gloriava de todas essas coisas. E aí Paulo diz então no verso 21, Paulo faz agora uma série de perguntas retóricas para que o judeu possa refletir no que de fato ele é. Não a imagem que ele vê no espelho, mas o que de fato ele é por dentro, né? E Paulo nos traz essa mesma reflexão nessa manhã, né? Paulo está colocando a cada um de nós, através dessa palavra, diante de um espelho, para que você enxergue não apenas a imagem que você vê diante do espelho, mas que você se enxergue por dentro. Para que, de fato, seja uma imagem no espelho, mas uma imagem do seu interior. É você rasgar o seu coração e você se mostrar exatamente como você é diante de Deus, diante do espelho. E aí então vem essa pergunta para a gente refletir. Você que a essa hora, 10h20 da manhã, já está maquiada, já está bonita, né? Você que já se arrumou, tomou banho, penteou seu cabelo, você que agora está diante do espelho dizendo, que coisa mais linda, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu, né? Você que nesse momento, diante do espelho, olha para você e se enxerga dessa forma, Paulo te convida a fazer algo diferente. Ele quer que você veja não essa imagem que está diante de você, não essa máscara que você está usando, mas ele quer que você abra o seu coração, olhe para dentro de si mesmo, vasculhe o profundo e o escondido do seu coração e veja o que de fato existe lá. Para que você faça aquilo que o salmista Davi fez, né? Senhor, sonda-me, né? Vasculha, esquadrinha o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. É isso que Paulo nos convida a fazer nesse momento. E ele nos convida a fazer isso refletindo sobre essas perguntas, essa série de perguntas que ele faz para esse judeu imaginário, né? Para que o próprio judeu possa refletir na sua vida. Então ele diz assim, mais ou menos, né? Olha, judeu, você que se vangloria de tudo isso, você que se acha a última Coca-Cola do deserto, você que se acha esse crente todo. Aí então ele começa a fazer as perguntas. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e cometes adultério? Você abomina os ídolos, mas você rouba os templos. Você se gloria na lei, mas desonra a Deus pela transgressão da lei? E aí Paulo faz essas perguntas e ele faz agora uma declaração muito forte acerca desse tipo de judeu. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Irmãos, você percebe o quão sério
Paulo está sendo aqui nesse momento? Ele está escancarando a hipocrisia do judeu, da mesma forma que através dessa palavra ele pode estar escancarando a hipocrisia que ainda reside em nós. E por isso que ele nos convida a essa reflexão, né? E ele nos traz aqui no verso 24 uma constatação, né? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E eu queria agora me dirigir a você, crente, né? Essa mensagem é para mim e para você. Quando as pessoas olham para a nossa vida, quando as pessoas olham para o nosso comportamento, para a nossa forma de ser e de agir, para o nosso falar, para o nosso vestir, para o nosso proceder, quando o mundo olha para nós, quando os gentios olham para nós, será que eles também não estão ridicularizados, chocados, até mesmo blasfemando o nome de Deus por minha culpa e por sua culpa? Pensa sobre isso. É essa reflexão que Paulo nos faz aqui agora. Quando você fala de um crente, né, de um irmão seu na fé, e alguém diz assim, aquele ali é crente? Não, não pode. Crente como fulano? Eu não quero ser não. Eu tenho certeza que você tem algum parente, algum amigo, algum vizinho, né, alguém que não é crente, e que quando você vai falar do evangelho para essas pessoas rejeitam o evangelho, e a desculpa que elas dão para rejeitar o evangelho é por causa do crente A, do crente B ou do crente C. Porque para ser como o crente A, o crente B ou o crente C, eu prefiro não ser crente. Eu tenho certeza que você já ouviu esse tipo de escândalo. Eu tenho certeza que você já ouviu o nome de Deus ser blasfemado entre os gentios por causa dos crentes. Por causa daqueles que se dizem judeus, mas não são. Por causa destes que se dizem crentes, mas não são. E Paulo faz aqui essa grande advertência, né, para a minha vida e para a sua vida. E então, continuando, finalizando o capítulo 2, Paulo nos vai falar sobre o que de fato é ser um israelita, o que de fato é ser um judeu, né? Já que tudo que ele mostrou sobre o judeu até agora é de um falso judeu, é de um judeu que se acha judeu, mas que não age como judeu e que, portanto, não é judeu de verdade, né? Então ele agora, no verso 25, ele vai destrinchar isso para a gente. Ele vai dizer, porque a circuncisão tem valor se você praticar a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Né? Lembra que ele está falando para um judeu imaginário, né? Para um interlocutor judeu. Então ele diz, olha, você que é judeu e que se circuncida, né? Essa sua circuncisão ela só vai ter valor se você praticar a lei. Porque se você for um transgressor da lei, a tua circuncisão não serve de nada. É como se você nunca tivesse, né, praticado a circuncisão. E aqui só para esclarecer, circuncisão é a retirada do prepúcio, né, do órgão masculino, né, do pênis masculino, de todo aquele que era judeu. O judeu, no 8º dia após o nascimento, né, ele fazia essa cirurgia, né, em cada judeu do sexo masculino, né, retirava a pele do prepúcio, aquilo que estava em volta ali do prepúcio, né, e isso era um pacto que Deus tinha feito, né, com o seu povo, de que todo o seu povo todo homem, né, iria se circuncidar, e essa era a marca desse pacto, né, algo visual desse pacto. Então o judeu ele acabava se vangloriando por ser circuncidado, por ter essa marca do pacto gravada no seu próprio corpo, né? E Paulo está dizendo aqui, Jeremias já aponta sobre isso, né, que nós precisamos circuncidar o nosso coração. Né? É o coração que precisa ser circuncidado. Né? Aquela circuncisão apenas apontava para uma transformação completa e verdadeira, né? Para um se entregar completamente à vontade de Deus. Né? Não apenas de forma exterior, mas de forma interior, que é o que Paulo coloca aqui. Não adianta você ser circuncidado e não praticar a lei. Para os dias de hoje, não adianta você ser batizado, né? E o batismo aqui como sendo essa marca que revela para o mundo que você faz parte da igreja do corpo de Cristo. Né? Não é que o batismo
inclua você no corpo de Cristo, né? O que inclui você no corpo de Cristo é a tua conversão, é a regeneração, é o novo nascimento, né? É o receber o Espírito Santo na tua vida. É isso que te inclui no corpo de Cristo. É essa marca interior, né? É essa circuncisão do coração, né? Mas exteriormente, para você provar para o mundo que você é crente, nascido de novo, você tem o batismo como um símbolo, né, dessa nova vida que você tem, né? Então, da mesma forma que a circuncisão em si, ela não vale de nada se você não praticar a lei, o batismo em si, ele não vale de nada se você não for fiel à vontade de Deus. É isso que Paulo está argumentando aqui. Então ele diz, né, no verso 26, se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. O que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, ele está falando para um judeu, né? Olha, lembra aquele gentio que você diz que ele não é circunciso, né? Que ele não foi circuncidado e que, portanto, ele é afastado da lei. Mas se aquele gentio, ele age de acordo com a lei, né? Ele cumpre com os pré-requisitos da lei, ele pratica a vontade de Deus, esse incircunciso, ele vai julgar você. Que não obstante a circuncisão, não obstante a lei, você é um transgressor da lei. Então é ele que vai julgar a ti, não você que vai julgar a ele, né? Então Paulo aqui ele está mostrando que o judeu não deve se orgulhar de ser judeu apenas porque é circuncidado, apenas porque recebeu a revelação da lei. Ele precisa praticar essa lei para que de fato tanto a circuncisão como o recebimento da lei valha de alguma coisa a ele. E aí é quando ele explica, no verso 28, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne, né? Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é a do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus, né? Paulo aqui concluindo esse argumento, né? Ele trabalha exatamente esse conceito do que é o verdadeiro judeu. Que não basta você dizer que é judeu. Não basta você ter a marca física da circuncisão. Não basta você ter a Torá ou o Antigo Testamento em suas mãos e ter conhecimento dela. Você precisa praticar essas coisas. Do contrário, a lei, a Torá, a circuncisão, o sangue judeu que corre nas tuas veias não te serve absolutamente de nada. Da mesma forma, você que é crente hoje, né? Não basta você ser batizado na igreja, não basta você ter uma Bíblia e portar a sua Bíblia, não basta você ter a Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa, ou no Salmo 23, ou em qualquer outro salmo que você imaginar. Não basta você ter uma Bíblia aberta na sua casa, não basta sequer você ter conhecimento da Bíblia, ser batizado na igreja, fazer parte de uma igreja. Se você não pratica essas coisas, você é um transgressor da lei. Você é aquilo que Jesus diz, a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui, mas Jesus diz com outras palavras. Jesus diz, vocês são hipócritas, sepulcros caiados. Por fora é tudo muito lindo, pintado, a maquiagem é linda, mas por dentro a podridão. Percebe, irmãos, como é forte essa mensagem que Paulo nos traz aqui? Percebe como Paulo vai de encontro direto ao nosso pecado, ao pecado da humanidade. E aqui não importa se você é gentil, não importa se você é judeu, não importa se você é do mundo, não importa se você é crente. Todos nós temos praticado o pecado. Todos nós temos caído na transgressão da lei. E o que Paulo quer nos mostrar aqui, o argumento de Paulo, né, é que todos nós pereceremos diante dessa lei, diante desse pecado. Porque, ele vai nos dizer mais na frente, o salário do pecado é a morte. Eu falei para vocês que Paulo, como ele está se dirigindo a um judeu que imaginava ter privilégios diante de Deus, Paulo parece que está tirando os privilégios, né, do judeu, né?
mostrando que ele vai ser o primeiro, né, na condenação, vai ser mais forte para ele, porque ele tem esse conhecimento, né, de Deus de forma mais exaustiva, de forma mais específica. Né? E agora, depois que Paulo fala tudo isso, aí aquele judeu imaginário deve estar se perguntando assim, tá, e agora então? Qual a diferença de ser judeu ou ser gentil? Então, do que me vale a circuncisão? Do que me valeu ser nascido, ter o sangue judeu correndo nas minhas veias? Será que nada disso importa? Será que então não existe diferença nenhuma? Será que não é importante ser judeu? Será que a revelação de Deus, os 10 mandamentos, toda a Torá, todo o Antigo Testamento, todo o conhecimento que nós tivemos de Deus, será que nada disso importa? Não vale de nada? Qual então a vantagem de ser judeu se estamos todos dentro do mesmo saco? Né? Iremos todos perecer pelos nossos pecados. Qual a vantagem de ser judeu? Não tem valor nenhum nisso. O judeu pode estar se perguntando isso nessa hora. Né? Talvez você, crente, esteja se perguntando isso nessa hora. Ah, pastor, então não valeu de nada eu ter me batizado, não valeu de nada a minha vida inteira dentro da igreja, não valeu de nada todas as ofertas, todos os dízimos, né? As vezes em que eu fui presidente da mocidade, não valeu de nada os meus cargos na igreja, o meu título de pastor, de diácono, seja lá o que for. Nada disso vale, porque eu também vou ser condenado, eu também vou perecer igual o gentio, igual o ateu que nem em Deus crê. Então eu vou perecer assim como ele. Então qual a vantagem de tudo isso? Que vantagem tem ser crente hoje? Né? Perceba que é exatamente isso que Paulo vai responder no capítulo de número 3. Veja que ele inicia o capítulo 3 exatamente com essa pergunta. Né? Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Né? Ele está falando para um judeu imaginário e já está respondendo, né, as perguntas imaginárias, né, que aquele judeu, porventura, poderia fazer. Talvez as perguntas que você esteja fazendo aí no seu coração nesse momento. Ah, pastor, então se todos estamos condenados, de fato, qual a vantagem em ser crente? Né? Qual a vantagem em fazer parte de uma igreja? Qual a vantagem de me batizar? Que vantagem eu tenho nisso tudo? Já que estamos todos debaixo da condenação do pecado, já que todos iremos pecar porque todos transgredimos a lei. Né? E aí eu volto aqui para a gente encerrar e já deixando esse gancho para a próxima semana do capítulo 3, essa pergunta que Paulo vai nos responder, né? Qual, pois, a vantagem do judeu? Qual é, pois, a vantagem do crente, né? Daquele que faz parte da família de Deus? Que vantagem é essa, então? Né? Então, já adiantando tudo isso, eu preciso voltar àquele conceito inicial que nós tivemos, que não é possível você entender a carta de Romanos por partes. A gente precisa ter uma compreensão do todo. Porque se a gente ficar só por aqui, você pode chegar exatamente a essa conclusão, de dizer, então não vale a pena estar na igreja, então não vale a pena o batismo, então não vale a pena ser crente. Se todos vamos ser condenados da mesma forma, nada disso vale a pena. Né? Para que todo o meu esforço na igreja? Para que o batismo? Para que tantas horas gastas lendo a Bíblia, tentando aprender mais sobre a Bíblia, se nada disso vai me valer de nada no final das contas? Né? Então, se a gente encerra aqui e você lê apenas o que nós lemos até aqui, você pode chegar a essa conclusão errônea. Você pode chegar a essa conclusão precipitada. E é isso que Paulo evita quando ele já inicia o capítulo 3, trazendo à luz essa pergunta que talvez esteja agora no seu coração. Diante de tudo isso que Paulo nos falou, né? Então qual a vantagem de ser judeu? E aí Paulo responde isso no próximo capítulo. Né? São cenas do próximo capítulo para o nosso estudo. Só reforçando, né, a importância que é você ter a carta como um todo. De você não parar a leitura da carta. Você precisa continuar para que tudo comece a fazer sentido. Perceba que até agora dá a entender, né, Paulo parece estar argumentando que todos nós estamos debaixo do pecado e de que todos nós iremos perecer. Há uma verdade nisso tudo. Todos nós estamos debaixo do pecado. Mas ele vai mostrar exatamente, lembrem, o objetivo de Paulo é explicar o que é o Evangelho. Só que para explicar o que é o Evangelho, né, do que o Evangelho nos salva, Paulo precisa demonstrar a nossa real situação. Ele precisa demonstrar de que estamos perdidos. Né? Então, quando ele comprovar que nós estamos perdidos,
e ele provar de fato nós estamos perdidos, aí então ele vai nos mostrar a saída, ele vai nos mostrar a salvação, ele vai nos dar a boa notícia, que é o Evangelho. Evangelho significa exatamente isso, as boas novas, as boas notícias, né, de salvação. Então, Paulo agora está nos trazendo a má notícia. Né? Paulo está nos fazendo conscientes da má notícia. E qual é a má notícia? Eu estou perdido. Você está perdido, você está perdida, porque você tem transgredido a lei, você tem feito coisas que não é do agrado de Deus, e que Deus, sendo juiz, ele vai precisar julgar a minha causa, julgar a sua causa. E quando ele julgar a minha causa e a sua causa, ele vai nos encontrar culpados. E, portanto, se somos culpados, somos merecedores do castigo, deveremos receber a paga pela nossa transgressão. Essa é a má notícia. É de que Deus existe. Se Ele existe e nós não glorificamos como Deus, e nós não agimos conforme a sua vontade, nós estamos indo de encontro a Ele. Nós estamos pecando contra Ele. Nós estamos praticando a injustiça. E fazendo isso, a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade, contra tudo aquilo que transforma a verdade de Deus, né, em algo que é impróprio. Portanto, todos nós estamos condenados. Paulo parece também estar insinuando de que é praticando as coisas boas que você vai ser salvo. Ou seja, pela prática das boas obras, pela prática de fazer aquilo que é correto, você consegue salvação. Né? Ou seja, a justificação seria, portanto, através das obras e não através da fé. Parece que Paulo está nos dizendo isso se nós ficarmos aqui, pararmos aqui no capítulo 2. Né? Mas, como eu disse para vocês, Romanos é uma carta inteira, não é o capítulo 1, não é o capítulo 2 apenas. Tudo precisa fazer sentido dentro da carta maior. E nós estamos vendo parte a parte, com essa finalidade didática de entendermos melhor os argumentos de Paulo em Romanos. Portanto, nós não podemos parar aqui. Temos que entender o todo, para que nós possamos entender de que nós somos pecadores, de que temos sim um Salvador e que nós somos salvos pela justificação através da fé em Cristo Jesus. Nós iremos ver os benefícios dessa justificação. Nós iremos então ver, depois de conhecermos tudo isso, como nós podemos colocar em prática, né, todo esse conhecimento acerca da nossa salvação e colocar isso em prática na nossa vida, no nosso dia a dia cristão. Então Paulo ele vai trabalhar tudo isso na carta. Ele vai nos trazer todo o conhecimento necessário da salvação e no final da carta, na segunda parte da carta, ele vai nos mostrar como nós devemos utilizar esse conhecimento adquirido que nos leva à salvação, como que nós podemos colocar tudo isso em prática. Afinal de contas, nós não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, em linhas gerais, era isso que eu queria trazer para os irmãos na manhã de hoje, né? O capítulo 2 da carta aos Romanos, né? Ampliando esse conceito da carta e construindo esse conhecimento da carta, nós vimos que no capítulo 1, os gentios estão debaixo da condenação de Deus. E nós vimos agora no capítulo 2 que o judeu também está debaixo da condenação de Deus. Né? E agora vem a pergunta, né? Quem poderá nos defender? Né? Quem poderá nos salvar se estamos todos debaixo da condenação de Deus? Qual a vantagem de ser judeu? Qual a vantagem de ser crente? Né? Afinal de contas, qual a vantagem de ser batizado na igreja? Né? Paulo vai responder a essas e outras perguntas a partir do nosso próximo capítulo. Amém? Então, estuda Romanos capítulo 3. Se possível, separa uma hora para você ler a carta como um todo e você vai começar a perceber que tudo isso vai fazendo sentido dentro da construção que Paulo traz para a gente. Amém? Então, que Deus possa abençoar a tua vida. Eu queria agradecer aqui a vocês que ficaram presentes aqui conosco nessa manhã. A irmã Ana, a Joyce aqui que nos acena, está aqui do lado, na sala aqui do lado. A Adriana, né, que também está aqui conosco, o irmão Vanderli, a Deilde conosco também, Jolinda, Vanieide também está conosco. Um abraço, Vanieide, para você. A irmã Vila, que Deus possa abençoar a sua vida, minha irmã. Né, Geraldo, meu sogro, que também está na sala aqui do lado. Idalina conosco, Deus te abençoe, irmã Idalina.
o Gilson, o Carlinhos, a PIB, a Primeira Igreja Batista de Barão de Juparanã, também esteve aqui conosco. Diego Tedes também aqui. A irmã Cícera está aqui conosco. A irmã Vila, como eu já coloquei, né, também aparece aqui. José Sena, Isaías, Adalva, Elismere, Luiz Salviani, sempre aqui conosco. Deus te abençoe, meu irmão. Né? E tantas outras pessoas que não estão aqui, não apareceram aqui nos comentários, né? Mas que eu sei que está me ouvindo, eu sei que está aí também analisando conosco nesse momento, nessa escola bíblica dominical, se não agora, mas daqui a alguns instantes também. Então, receba o meu carinho, receba o meu abraço, né? As nossas irmãs queridas na Primeira Igreja Batista em Belém do São Francisco, as nossas anciãs, sintam-se todas abraçadas, né, nesse momento por Deus, um carinho muito especial para vocês. Eu tenho orado muito sobre as suas vidas, né, por esse momento tão difícil que vocês estão passando sem poder retornar à igreja, sem poder estar na igreja, sem poder receber um abraço amigo, né, sem poder ter esse momento de comunhão com os irmãos. Que Deus possa ser nesse momento o consolo que vocês precisam, que Deus possa trazer uma bênção especial à vida de cada uma de vocês, minhas queridas irmãs, né, as nossas mamães, né, na igreja, né, que são as nossas anciãs. Que Deus possa abençoar cada uma de vocês de uma forma muito especial. Né? Aquelas que se recuperam, nós temos a dona Nenê, né, a mãe da irmã Ana, que sofreu uma queda e que está se recuperando, que Deus possa ajudá-la nesse momento de recuperação, né, que Deus possa abençoar a sua vida, minha irmã. Eu faço também uma menção especial de oração e peço que os irmãos orem, né, pelo um casal muito querido aí da igreja de Belém de São Francisco, que é o irmão Jocélio e a irmã Neura. Eles estão aqui em Petrolina, no bairro aqui pertinho da gente, são nossos vizinhos agora, né? A irmã Neura, como os irmãos sabem, está prestes a ter trigêmeos, né? Uma bênção tripla, né? E que Deus possa abençoar esse momento, toda a ansiedade que eles estão sentindo nesse momento, que já está bem próximos, né, à hora do parto, que Deus possa dar uma boa chegada para essas crianças, um bom parto, que Deus possa abençoar esses pais, essa família, e eu peço a sua oração para eles nesse momento. Amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe, que Ele aplique essas palavras em nossos corações e que nós possamos continuar firmes na leitura, né, da carta de Paulo aos Romanos, porque se nós pararmos por aqui, vamos chegar a um monte de conclusões precipitadas. E o nosso interesse não é esse, o nosso objetivo não é esse. É entender o que de fato Paulo tem ensinado através da carta aos Romanos. Por isso a gente precisa entendê-la por completo. Amém? Vamos orar nesse momento e agradecer ao Senhor por essa manhã que passamos aprendendo mais de Sua palavra. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento, por termos essa oportunidade, ó Deus, de através da Tua palavra aprender mais de Ti. Obrigado por essa carta tão especial que é a carta de Paulo aos Romanos. Obrigado por essa oportunidade, ó Deus, que tem nos dado de poder, através dela, aprender mais de Ti. De poder, através dela, ó Deus, olhar para dentro de nós mesmos e sermos confrontados com essa palavra, Senhor. Para que, de fato, possamos entender, ó Pai, quem nós somos, o que nós temos feito. Para que nós não vejamos apenas uma imagem no espelho que demonstra apenas a nossa bela aparência, mas que de fato, ó Deus, o Teu Evangelho, a Tua Palavra, possa nos mostrar quem de fato nós somos por dentro, Senhor. Que possamos orar como salmista, que Tu possas vasculhar o nosso coração, ver se há algum caminho mau e nos guiar, Senhor, pela Tua Palavra, nos guiar pela Tua verdade. Portanto, ó Deus, nos ajuda para que através dessa leitura da carta aos Romanos, nós possamos fazer um exame das nossas próprias vidas. Nós possamos chegar à conclusão de que de fato precisamos de um Salvador, de que de fato precisamos, pela fé, receber de Ti essa graça que se chama salvação. Ajuda-nos na compreensão do Teu Evangelho, Senhor. Ajuda-nos na compreensão da Tua Palavra. Mas, acima de tudo, ajuda-nos a vivermos de acordo com aquilo que temos aprendido e recebido de Ti. Que não nos tornemos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra e da Tua vontade. Eu te peço, ó Deus, em especial, por todos os meus irmãos da Primeira Igreja Batista em Belém de São Francisco, por todos os amigos e irmãos que nos acompanham, que nos assistem aqui nesse momento. Eu te peço
de uma forma muito especial pelos nossos idosos, pelas nossas irmãs e irmãos que estão tendo, ó Deus, um peso a mais nesse momento de pandemia. Deus, que tu possa acolhê-los de uma forma muito especial. E eu te peço, ó Deus, uma oração especial pela vida e pela família do casal, meu irmão Jocélio, a nossa irmã Neurinha, por esse momento, ó Deus, prestes a terem os seus bebês, esses trigêmeos, que possam ser no momento certo, ó Deus, que possam vir com saúde, que seja de fato uma bênção, uma renovação para toda a família, que eles possam ser abençoados por Ti e que possam ser uma bênção para todos aqueles que estão em sua volta. Ajuda-os nesse momento tão especial, Senhor, onde as Tuas promessas, a Tua verdade também se renova na vida de cada um deles. Eu te agradeço por essa manhã, eu te agradeço por esse momento em que passamos em Tua presença e eu te peço, ó Deus, para que nós possamos continuar assim, aprendendo mais e mais de Ti através da carta de Paulo aos Romanos. Em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e até o próximo domingo, em nome de Jesus.